E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Rosalba de volta, então, com a nossa aula sobre correntes elétricas e geradores de energia, que faz parte do nosso projeto de oficinas de robótica e eletrônica para ensino e aprendizagem de ciências. Lembrando que esse projeto está sendo financiado pela Universidade Estácio de Sá. Vou começar então com o conceito de correntes elétricas, pessoal. O que é uma corrente de elétrons? Uma corrente elétrica nada mais é do que um movimento ordenado, ou seja, com um sentido preferencial de um portador de carga elétrica. Então, sempre que a carga elétrica se move numa dada direção, a gente diz que existe uma corrente de cargas, né? Ou uma corrente elétrica. Essas cargas elas podem ser negativas, como está aqui no desenho, ou positivas, né? Elétrons ou íons negativos, né? A gente chama de elétrons, né, quando a carga é negativa, ou íon negativo quando ela não está associada a nenhum átomo. Da mesma forma, a gente pode chamar essa carga de positiva, né, ou íon positivo. O que causa uma corrente elétrica, pessoal? O que empurra esses elétrons? O que faz com que esses elétrons andem numa dada direção? O que faz esse empurrão é o que a gente chama de diferença de potencial elétrico. Então, sempre que você solta uma bolinha, ela cai no chão, não é verdade? Isso se repete independente de quantas vezes você realiza esse experimento. Porque existe uma força puxando esse corpo na direção ali do centro da Terra, que é a força gravitacional. Da mesma forma, aqui, se você tiver um caminho para que as cargas possam ser trocadas entre um corpo carregado negativamente e um corpo carregado positivamente, se você colocar um caminho aqui, ó, esses dois corpos, então, naturalmente vão começar a trocar cargas, né? Por quê? Porque vai existir uma força elétrica empurrando esses elétrons de um lado para o outro do seu circuito elétrico. A, a gente diz então, nesse caso, que existe uma diferença de potencial elétrico, ou simplesmente, como a gente fala no jargão do dia a dia, uma tensão elétrica forçando esses elétrons a se moverem do polo negativo para o polo positivo. Então, os elétrons que vão da placa B para a placa A, eles perdem energia. Que tipo de energia, né? A gente já aprendeu lá na física, né? Quem já estudou física, que existem alguns tipos de energia, algumas classificações de energia. Nesse caso, a gente está falando da energia potencial elétrica. É, e, então, se eles vão perdendo energia, né, conforme eles vão fluindo, como é que a gente pode repor essa energia que eles perderam, né? Então é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Tem alguma forma de pegar esses elétrons que migraram de uma placa para outra e carregar eles de volta para a placa inicial? Quer dizer, para que esse processo possa se repetir? A resposta é sim, né? É possível e quem faz isso, quem é responsável por esse retorno dos elétrons que perderam energia, são os geradores. Então olha aí, pessoal, essas imagens, elas são exemplos de geradores que a gente encontra, né? Eles são representados dessa forma no circuito elétrico, né? Elas têm um polo positivo e um polo negativo, e a corrente originalmente, né, a corrente no sentido real, ela vai fluir do polo negativo para em direção ao polo positivo. Essa é o que a gente chama de corrente real, né, o movimento de fato que os elétrons realizam, né? Tem mais uma discussãozinha aqui nesse tópico, mas eu vou deixar mais adiante para não confundir nesse momento. Existe toda uma teoria por trás dos geradores, tá, pessoal? Então essa imagem aqui ela é bem interessante porque ela mostra, né, ela é um super resumão, né, de tudo que seria interessante a gente falar para entender o que são geradores, né? Mas uma pilha é um gerador, né, a princípio de conversa, né? A gente pode entender uma pilha como gerador, é um motor, né? Um motor desses que podem fazer a luz ligar, né, ou alimentar um circuito elétrico se acabar a luz, né? Que a gente também é chamado de gerador. Né? Uma bateria de carro também é chamado de gerador. Todos esses aqui, então, são exemplos de geradores. Né? A gente vai no nosso experimento, eu vou mostrar para vocês esse tipo aqui, ó, né? Esse suporte para você colocar pilhas, né? Que você já deve ter visto em carrinhos, né? Em brinquedos. Geralmente são alimentados usando esse componente elétrico. Né?
Então, o que os geradores fazem? Eles são responsáveis por manter a corrente fluindo, né? A corrente, quando ela parte do polo negativo para o polo positivo, ela vai perdendo energia. Então, o gerador ele vai pegar esse elétron que perdeu energia e vai adicionar energia a ele, forçando com que o circuito continue funcionando. Essa corrente, então, ela pode ser constante ou variável, né? Então, o que significa a corrente ser constante? Significa então que o seu valor não muda com o passar do tempo. Olha aí, ó, conforme está aqui no gráfico, o valor tem um só, a corrente tem um único valor durante todo o tempo que você está analisando. Percebam que os elétrons estão se movendo para a direita nesse fio aqui desenhado, mas a corrente convencional ela é orientada contrária ao movimento real dos elétrons, né? Então está aqui, ó. Essa representação então mostra ao mesmo tempo a corrente convencional e a corrente real. Além disso, né, existem outros tipos de correntes que a gente pode usar em circuitos elétricos, né? Correntes pulsantes, quer dizer que o valor aumenta e diminui, aumenta e diminui. Correntes pulsantes, né, com valores fixos, né? Olha, o valor aqui, por exemplo, é um qualquer, depois é outro, depois é um qualquer, depois é outro, né? Aqui já é um valor contínuo, né? Ele vai variando continuamente, aqui é um valor discreto, né? Ele varia, tem um valor, depois tem outro valor, tem outro. E ela também pode ser chamada de alternante, né? Ora ela é positiva, ora ela é negativa, ora ela é positiva, ora ela é negativa. Então existem vários tipos de correntes elétricas que podem ser utilizadas para alimentar, né? Para fazer com que os circuitos funcionem, né? Então na corrente contínua você tem uma direção preferencial dos elétrons, enquanto na alternante os elétrons eles ficam vibrando, né? Ali dentro do fio, né? Para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, né? Eles também estão se movendo, né? Mas sem direção preferencial, eles ficam vibrando e transmitindo essa vibração através de todo o fio, né, do seu circuito elétrico. Então a corrente flui em um sentido, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Convenciona-se um sentido do positivo para o negativo, né? Isso é a convenção. E também a gente pode analisar o sentido real dos elétrons, né? Através do qual eles estão se movendo dentro do fio, né? Do sentido negativo para o sentido positivo. Então, as duas representações estão corretas, basta você entender que um é chamado de real, o outro é chamado de convencional, essa aqui é a mais usada nos livros, né, academicamente. Outra coisa bacana que a corrente faz é que ela consegue se dividir, né? Então, por exemplo, se 10 amperes, né, que é a medida de unidade de corrente, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais sobre como medir corrente, né? Se você coloca 10 amperes num fio, você pode dividir essa corrente 5 amperes e 5 amperes, ou então 7 amperes e 3 amperes. Não importa, né? O que importa aqui é que a soma dessas duas correntes sempre dê 10, né? Então não importa como você vai dividir, mas a soma das duas tem que ser sempre igual à corrente original que entrou no seu circuito elétrico. Então sim, a corrente pode se dividir. Como é que a gente calcula essa corrente que está alimentando o circuito, né, que faz as coisas funcionarem, né? A intensidade média da corrente elétrica ela vai ser calculada usando essa equação aqui, ó. É a quantidade de carga que atravessa um fio, né? Uma seção reta de um fio, né? Seção reta é um corte, né? Você pega o fio e corta. Então você analisa a quantidade de carga que passou nesse fio e divide pelo tempo que ele levou para passar pelo fio. Então se você fizer isso, você vai calcular aí a corrente elétrica. Então basicamente isso é que é a corrente elétrica, é a quantidade de carga que passa por unidade de tempo que ela leva para passar ali pela sua fiação. Então, como a gente já falou, né, como eu já adiantei, existe uma unidade de medida chamada ampere, em homenagem ao André Marie Ampère. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre esse grande cientista, né, vocês podem dar uma olhada aqui. Ele era um físico matemático francês. E ampere é nada mais do que a divisão entre a quantidade de carga, que é medida em coulomb, por tempo, né, que é medida em segundos. Então, como eu comentei com vocês, pessoal, esse curso ele é mão na massa, né? Eu sempre vou colocar um pouquinho de teoria para que vocês entendam o que a gente está fazendo durante nossos experimentos, mas ele é basicamente voltado para a realização de experimentos. Então eu vou realizar 3 experimentos com vocês, acender um LED usando pilhas, acender um LED usando uma ventoinha e medir correntes usando um amperímetro, né, que é um aparelho para justamente medir correntes. E vou postar então o link desses três experimentos aqui, embaixo na seção de comentários.
E o que eu quero de vocês? Eu queria que vocês tentassem reproduzir os experimentos com materiais que vocês tenham em casa. Coloquem aí, claro, se puderem gravar vai ser sensacional. Se vocês puderem postar no YouTube, eu vou adorar ver as postagens de vocês e comentar. E vamos fazer, vamos colocar a mão na massa e vamos produzir ciência que a gente está precisando bastante. Beleza, pessoal? Bacana? Então fica o meu desafio a vocês, que vocês assistam esses 3 vídeos e tentem reproduzir aí o que a gente está fazendo e as propostas que a gente faz. Bacana, pessoal? Um abraço.